Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados. Jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. O jogador 2 derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 jogadas. O jogador 3 derrubou todos os pinos 20 vezes em 65 jogadas. O jogador 4 derrubou todos os pinos 30 vezes em 40 jogadas. E ainda o jogador 5 derrubou todos os pinos também em 48 vezes durante 90 jogadas. Qual dos jogadores teve o maior desempenho? Bom, ele coloca aí que o desempenho ele decorre, vou pôr aqui, ó. O desempenho decorre da razão, isso ele coloca aqui, ó. A razão entre o total de vezes que o jogador derruba, então vou pôr assim, o desempenho quando ele derruba tudo, né? Derruba. E o número de jogadas. Total de jogadas. Total de jogadas. Então o desempenho é feito por aí. E aí, claro, quanto maior esse valor, mais derrubadas ele fez em relação ao total de jogadas. Então, maior o desempenho. Então, quanto maior esse valor aqui, maior o desempenho. Então, repetindo, o desempenho é dado pela razão entre o número de vezes que ele derruba os pinos e o total de jogadas. E aí eu vou começar então a fazer os cálculos um por um. Eu já poderia aqui fazer algumas conjecturas, mas eu vou armar as razões para que essas conjecturas fiquem mais claras, tá? Uma conjectura, por exemplo, que eu posso fazer de cara é comparar o jogador 2 com o jogador 3. Por quê? Porque ambos jogaram 65 vezes, ó, 65 jogadas. Só que o jogador número 3, ele derrubou só 20, enquanto que o jogador 2 derrubou 40. Então ele derrubou 40 em 65 jogadas. Esse derrubou só 20 em 65 jogadas. Então significa que esse jogador 3, ele já está eliminado, ele não tem a maior eficiência. Já está perdendo para o 2, por exemplo. Então esse tipo de raciocínio nós vamos estabelecer aí, mas se eu fizer aí uma armaçãozinha, né, e possibilitar uma simplificação, isso fica mais claro, já que os valores vão ficar mais baixos. Então vou fazer aqui, ó, jogador 1. O jogador 1, ele derrubou os pinos 50 vezes em 85 jogadas, ó. Derrubadas 50 vezes. Então, 50 derrubadas em 85 jogadas. O jogador 2, ele fez 40 derrubadas em 65 jogadas. O jogador 3, ele derrubou 20 vezes também em 65 jogadas. O 4, ele derrubou 30 vezes em 40 jogadas. E o jogador 5, ele fez 48 derrubadas em 90 jogadas. Bom, e aí como eu falei, né, eu vou dar uma simplificada nessas razões para que fique mais claro a comparação. Então aqui, ó, se eu fizer a simplificação aqui, ó, por 5, eu tenho aqui isso reescrito como 10 para 17. 85 por 5 é 17. Aqui de novo, simplifico por 5. Aí eu tenho 40 por 5 dá 8. 65 por 5 dá 13. Aqui simplifico ainda por 5. Aí eu tenho 20 por 5 dá 4. E 65 por 5, 13. Aqui também simplifico por 5. Aí eu tenho 30 por 5 dá 6. E 40 por 5 dá 8. Inclusive, se eu quiser simplificar mais uma vez aqui, ó,
Aí por 2, isso 3 para 4. E aqui eu tenho a simplificação por 6. Dá por 2, dá por 3, né? 48 por 6 dá 8. E 90 por 6 dá 15. Ok, e aí vamos para as conjecturas. Olha só. Vamos comparar aqui, ó. Se eu comparar o 2 e o 3, como já fizemos anteriormente, eu estou percebendo que o jogador 2 ele derruba 8 vezes em 13 jogadas, enquanto que o jogador 3 derruba somente 4 vezes nas mesmas 13 jogadas. Então logo o jogador 3 ele está com desempenho menor que o jogador 2, ele está com desempenho mais baixo, então ele não pode ser o melhor. Ele não pode ter o maior desempenho, que pergunta o maior desempenho. Então o jogador 3 ele já está eliminado. Ok? E aí eu observo novamente o jogador 2 com o jogador 5. O jogador 2 ele faz 8 derrubadas em 13 jogadas. O jogador 5 também faz as mesmas derrubadas, mas em 15 jogadas. Então o 8 derruba 8 vezes em 13 jogadas. E o 5 derruba também 8 vezes, mas em 15 jogadas. Ou seja, o jogador 5 está precisando mais jogadas, mais oportunidades para fazer as mesmas derrubadas. Então o jogador 5 está derrubando menos do que o jogador 2. Porque o jogador 2 derrubou 8 em 13, aqui está derrubando 8 em 15. Então esse aqui, o jogador 5, também eu já elimino, já sei que ele não é o melhor, já que ele está perdendo para o 2 também. E aí na realidade eu fico para comparar o primeiro, o segundo e o quarto jogador. E aí como que eu posso estabelecer aí esse comportamento, esse desempenho melhor? Bom, uma forma é tu dividir aqui, ó, 10 por 17, divide quanto é que dá, 8 por 13 e 3 por 4. Isso é uma forma de fazer, acredito que é uma forma bem simples, né? Então, e também dá para fazer tipo por raciocínios de conjecturas. Olha só aqui, ó, 10 para 7, o que é isso? Metade de 17 é 8,5, então aqui é um pouquinho mais da metade. Esse aqui, 8 para 13, eu tenho aí metade de 13 seria 6,5, eu também tenho um pouquinho mais. E aí tu observa que interessante, ó, porque a metade do 17 é 8,5 e a metade do 13 é 6,5. Então 10 para 8,5 é 1,5 e 8 para 6,5 também é 1,5. Né? Então eu tenho a mesma distância. Só que o que acontece? Que aqui ó, esse 1,5 no jogador 2, esse 1,5, ele pesa mais. Né? Tem uma influência maior do que esse 1,5 lá em cima. Então eu podia, através desse tipo de raciocínio, né, verificar que é 1,5, estipular aí estimativas, fazer conjecturas. Mas isso dá mais trabalho do que fazer a divisão. Então vou fazer a divisão aqui, ó, dos 3 só. Já eliminei 2, vou fazer a divisão de 3, acho que não vai ser tão complicado. Começando então com 10, divide por 17, 10 não dá por 17, 100, 100 por 17, aqui dá 6, 60, quase 6, né? Porque daria 102. Então é 50 e um valor alto aqui no final. 5 dá 85, aí vai me sobrar 15, ó, sobra quase 17, sobra 15, 150 por 17, aí vai dar 8, 8 vezes 7, 56, acho que dá 8, né? 9 não dá? 9, 90 com mais 63 aí passa. Então 8 vezes 8 dá 80 com 56, 136. E aí por enquanto tá bom, eu tenho 0,58 de índice aqui, ó. Corresponderia a 58%, né? Então eu tenho aí um índice de 0,58. 8 por 13, 8 divide por 13. Também não dá, invento 0, 0,80 por 13,
6, 60, 6 vezes 3, 18. Ó, então aqui já vai dar mais, ó. 6, 60, 6 vezes 3, 18. Então isso vai dar 78. Tá me sobrando 2. Então aqui já está dando 0,6. Eu não preciso nem continuar o cálculo, eu já sei que é maior do que esse, ó. É 0,60 e alguma coisa. 60 e alguma coisa por cento. Então o 1 aqui está eliminado. Pode ser que seja o 2. Mas eu preciso fazer o 4. 3 quartos. 3 divide por 4. Aí não dá 30, 0,30 por 4. 6, ó, aqui vai dar 7 vezes. 7 vezes 4, 28, dá 2. Então vai dar 7, alguma coisa, na realidade 75, né? 0,75. Então, esse jogador aqui, ó, o 4, teve o desempenho 0,75 ou 75%. Então esse foi maior que 0,6 e foi maior que 0,50, 0,60 e poucos, né? E 0,50 e poucos. Então, logicamente, ficamos com o jogador número 4, letra D. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Segue aí acompanhando as resoluções do canal, usufruindo desses exercícios. Pode deixar teu comentário, a tua impressão do vídeo. Pode também deixar tua crítica. Tu pode ainda deixar o teu like. Tu pode também compartilhar o vídeo na tua rede social, que esse compartilhamento sempre é muito bem-vindo, ok? Forte abraço e até a próxima.